Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num único versículo lá do livro de Provérbios. É um versículo super poderoso que tem uma mensagem, sabe, atemporal, sobre conselhos e correção. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. Uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento. Por que é tão difícil ouvir um conselho? Mesmo quando a gente sabe lá no fundo que é para o nosso bem, né? É uma coisa super comum, super humana. E olha, a sabedoria antiga tem bastante coisa para dizer sobre isso. E é justamente essa dificuldade toda que está no coração do versículo que vamos explorar hoje. A sabedoria aqui é como se fosse uma pessoa falando, sabe? E ela diz assim: olha só. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Uau! É uma advertência bem séria, bem direta. Agora, vamos desvendar o que está por trás dessas palavras. Então vamos lá. A rejeição da sabedoria, desconstruindo a advertência. Para a gente entender de verdade o peso desse versículo, a gente precisa quebrar ele em partes, sabe? Olhar de perto as ações que estão sendo descritas. O que significa, na prática, rejeitar um conselho e não querer uma repreensão? A análise aqui do texto começa com uma pergunta bem direta para nos guiar. Afinal de contas, o que exatamente foi rejeitado? E a resposta é clara: todo o conselho da sabedoria. O ponto crucial aqui, o pulo do gato, está nessa palavra todo. Não é que a pessoa discordou de uma coisinha aqui, ignorou um conselho ali, não, não. A imagem que se forma é a de uma rejeição total, completa, uma recusa geral a qualquer tipo de orientação que foi oferecida. Mas olha só, a rejeição não para por aí, não. A segunda parte do versículo traz outra questão, que vai um pouco mais fundo. Não é só sobre o que se faz, mas sobre a atitude, o desejo, ou, nesse caso, a falta dele. A resposta? A repreensão da sabedoria. E isso, gente, é muito mais do que só ignorar um bom conselho. É uma recusa ativa. É bater o pé contra a correção, sabe? Aquele momento em que alguém aponta que a gente está indo pelo caminho errado é o ato de não querer, de jeito nenhum, ser corrigido. Agora a gente entra numa parte mais séria. O preço da rebelião. O caminho para a destruição. Porque é claro que uma atitude dessas, de rejeição total, não ia ficar sem consequência, né? A conta chega. E a análise mostra que essa recusa toda abre um caminho, e o destino dele é bem claro e bem severo. O termo usado para descrever essa atitude é rebeldia espiritual. E olha, a definição aqui é super importante, porque não se trata de um errinho bobo, de um descuido, não. É um ato deliberado, feito de propósito, que tem um resultado que parece inevitável. Ele fecha a porta para a sabedoria. E a gente consegue ver uma progressão bem clara aqui, quase um efeito dominó, uma relação de causa e consequência. Olha só, tudo começa com o primeiro passo, que é rejeitar conselho e correção. Isso leva direto para o segundo passo, fechar o caminho da sabedoria. E, no fim das contas, o resultado é a perda da proteção divina. É um caminho onde um passo puxa o outro, inevitavelmente. Então a escolha fica bem clara, né? É uma bifurcação na estrada. De um lado tem o caminho da rebeldia espiritual, que a gente já viu, que leva para a destruição, e do outro tem um caminho totalmente diferente, o caminho da humildade, que é o que acolhe a sabedoria. A análise apresenta esses dois caminhos opostos de um jeito bem direto. Agora vamos falar do caminho alternativo, o conselho divino. A parte boa é que a análise não mostra só o problema, ela aponta também para a solução, felizmente. Se existe um caminho que leva à destruição, é lógico que também existe um jeito de evitá-lo. E o ponto crucial é esse aqui. O caminho da sabedoria tem duas ações que são fundamentais. A primeira, aceitar o conselho divino. E a segunda, que talvez seja a mais difícil de todas, acolher as repreensões com humildade. A humildade aqui é o ingrediente-chave, sabe? É ela que muda o jogo todo. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a mensagem central de toda essa análise. A humildade abre a porta que a rebeldia fecha com força. É um contraste muito direto, muito poderoso. Pensa assim, a humildade é a chave que abre aquela porta que a rebeldia, na sua teimosia, foi lá e bateu com tudo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão para a gente fechar. A gente viu os fatos, o problema e a solução. Agora, a questão de ir uma coisa mais pessoal, né? Se acolher a correção com humildade é o caminho. Vale a pena a gente se perguntar qual tipo de correção é a mais difícil de aceitar. A resposta para isso, com certeza, pode revelar muita coisa.
Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia nesta análise.